Então vamos lá, pessoal. Começar a aula de hoje. A ideia da aula de hoje é a gente fechar essa parte inicial de tecnologia Java, né? A gente vai entender um pouquinho mais agora como é que funciona a parte de Java Server Pages, que na prática é o componente que a gente precisa para poder gerar conteúdo dinâmico HTML, utilizando a sintaxezinha do Java e recursos do Java. Então, a partir de agora, a gente já vai começar a pensar em divisão, né? O que serve para apresentar para o usuário interagir, e o que serve para a gente programar a aplicação, porque quanto mais separado, mais fácil é da gente manter ou da gente expandir, né? Acho que aula passada eu cheguei a comentar algumas coisas sobre isso. Eu falei, por exemplo, né, que fazendo essa divisão a gente consegue ter o que? Várias interfaces diferentes interagindo, né? A gente pode ter uma página web, pode ter um aplicativo conversando com o seu servidor, a gente pode ter várias coisas, né? Vamos falar de servidor, vamos falar de aplicação. Com a sua aplicação, a gente pode ter várias formas diferentes de apresentação interagindo com o seu sistema. E aí agora a gente vai apresentar esse componente. Bem rapidamente, só para lembrar vocês, eu fiz dois pequenos exemplos na aula passada, né, coisas bem dinâmicas assim, para a gente lidar com a parte do servlet, né, para a gente aprender inicialmente a fazer uma requisição. Aí lembrando lá do exemplo do Oi Java, né, a gente fez uma classe que recebe no /oi, que é um servlet, fazendo um get, aonde essa classe, nesse momento da linha 29 aqui, que vocês estão vendo, ele pega, desculpem, da linha 27 aqui, ele pega um atributo que provavelmente foi submetido do formulário, né, e ele vai aparecer na URL porque é um método get, o nome e o valor, né, a gente mostrou isso, e aí, nessa parte da linha 29, a gente adiciona esse valor, esse objeto, nome, com um label chamado nome. Em seguida, a gente redirecionou. Deixa eu só ver se vocês estão falando alguma coisa comigo. Aparentemente está tudo bem, né? A gente mencionou que quando a gente quer redirecionar para um outro servlet, né, nesse caso, o que a gente faz? Faz o request dispatcher. Por quê? O que o request dispatcher faz? Ele vai redirecionar tanto a requisição quanto o objeto resposta, sem que o navegador saiba que você está redirecionando. Assim como a gente vai fazer isso de um servlet para o outro, a gente vai fazer do servlet para JSP, que a gente vai ver daqui a pouco. E aí a JSP vai poder fazer o quê? Uma interface melhorzinha do que ficar dando print de HTML, né? Então, eu falei para vocês que o request dispatcher é um objeto que você manipula fazendo forward. Lembrando que a gente não cria a resposta, a gente altera a resposta. Tanto esse objeto request quanto esse objeto response são o quê? São objetos que encapsulam as informações do protocolo HTTP. Entrou uma requisição HTTP, tem que ter uma resposta HTTP. Então, essa requisição vai receber tudo que o navegador mandou naquela requisição. E o que essa resposta vai ter? Vai ter HTTP 200, vai ter HTTP 404 ou algum outro tipo de resposta HTTP. Inclusive, a gente pode alterar isso mexendo no response. Isso eu cheguei a falar com vocês. Bom, então aqui pegou o dispatcher. Se eu não usar a linha 32, o que vai acontecer? Ele vai parar porque a gente não fez nada, certo? Só peguei um objeto. Dei o forward, a gente vai para o cara que está com o label resposta oi. A gente sabe que o resposta oi está aqui, ó, barra resposta oi. Não é o objeto da classe, lembra vocês que é o mappingzinho, né? É o URL que a gente dá para a classe. Pode ser qualquer coisa. E aí aqui, ó, fez o forward do get. O que ele vai fazer? Pega o objeto seção da requisição, se a gente já falou, né? A seção é uma grande piscina de memória em que a gente guarda objetos dentro do servidor. Bom, e aí a seção dessa requisição, a gente tenta pegar o atributo nome. Observem também que o nome está como object. Se o nome está como object e eu queria que ele fosse string, eu tenho que fazer o famoso downcast. Mas aqui eu deixei como object para poder fazer o quê? Para poder passar uma requisição para o oi
sem o nome, e aí a resposta seria null. É como se eu falasse, se você passar inicialmente só o URL, né, www., localhost 8080 /comp3 /oi, ele vai responder, olá, o seu nome é null. Por quê? Porque você não passou o parâmetro nome. Então, a gente brincou com isso, né? E depois a gente brincou com uma página de login, bem rapidamente. O que a gente fez aqui? A gente começou a pegar os parâmetros, né? Requisição, lembrando, get parameter do formulário, get parameter do formulário. A gente está no do get, a gente pode colocar na URL para testar. Aí a gente fez uma cascata de if else, né? Para quê? Para ver se o login e a senha foram informados e se o login e a senha são user e a senha é 1234. É claro que isso aqui é muito inocente, né? A gente teria que pegar isso de algum lugar. A gente não vai deixar o login e a senha hard-coded na nossa aplicação e muito menos vai ter apenas um login e senha. Eu mostrei para vocês que dá para encapsular esse apresenta formulário aqui, né? Nesse caso, esse método foi só para a gente não ficar escrevendo HTML todas as vezes. A gente não vai precisar ficar fazendo isso toda hora. Por quê? Porque agora a gente vai ter a JSP para poder brincar com isso. Beleza? Então vamos continuar falando um pouquinho sobre JSP. Então, o que é JSP? Opa, perdão. Né? A sigla é Java Server Pages, que são páginas dentro do servidor, né, ou do servidor, em Java. Então o nome já diz, né? E aí qual é a motivação dessa coisa? Então lembra que o problema que a gente tem no Servlet é que a gente preenche a resposta da requisição HTTP a partir do objeto response. E aí o problema também é que a gente tem que ficar escrevendo coisa ali. Só que às vezes a gente quer mexer com o quê? Com HTML. E o HTML, quando a gente coloca no formato bonitinho, a gente pode colocar na página, usar um editor, né, que a gente está acostumado, para poder fazer a formatação. Grandes questões com isso. Primeiro, você mistura a lógica de domínio com o HTML. Então, você às vezes está fazendo a verificação de login e senha, às vezes você está imprimindo o HTML da coisa, isso fica bem confuso. Vocês viram que essa versão final do Oi Resposta Oi que eu fiz, desculpa, do login que eu fiz, foi uma tentativa já de separar a apresentação, né? A gente sempre apresentava o mesmo formulário, a mesma padronização para os erros, e em contrapartida eu fiquei só fazendo if else lá da lógica de domínio. Mas, né, alguns de vocês já notaram, alguém que já trabalhou com isso, que isso é muito cansativo. Por quê? Porque o HTML está preenchido dentro de strings, né, como se fossem coisas que você está colocando na tela. Então, dá muito trabalho de você fazer uma evolução de uma página HTML com isso. E qual é o problema também? Fica difícil de você reaproveitar o HTML. Imagina que você está trabalhando com uma aplicação que tem várias funcionalidades que enxergam a mesma página ou que apresentam o mesmo HTML em determinado momento. Se a gente trabalhar desse jeito, sem a JSP, o que vai acontecer? A gente vai ter que copiar e colar muito, né? E aí a gente sabe que copiar e colar dá um trabalho. Por quê? Dá reforço na hora de manter, na hora que a gente vai corrigir um erro, a gente tem que ficar procurando aonde está repetido, e isso é indesejável, principalmente quando a gente está falando de orientação a objeto. A gente sempre vai tentar reaproveitar, a gente sempre vai tentar fazer um polimorfismo, porque isso são o quê? São as boas práticas que vão levar a gente a ganhar um tempo no desenvolvimento no futuro. Lembrando que desenvolvimento orientado a objeto é aquele desenvolvimento que você perde um pouco mais de tempo planejando classe, objeto, arquitetura, mas ganha lá na frente no sentido de manutenção, de portabilidade, de tempo de vida da aplicação, tá certo? Então, o objetivo principal da JSP é você extrair o conteúdo do HTML, né, de forma que você ainda consiga fazer o conteúdo dinâmico, que não seja uma página estática que nem a gente viu no começo do curso. Então, agora a ideia é eu conseguir escrever num arquivo HTML misturada com coisas em Java,
que gere um conteúdo dinâmico. E aí esse conteúdo dinâmico, né, vai ser mais interessante do ponto de vista da manutenção, sem contar que essa JSP tem uma sintaxe que vai facilitar algumas coisas para a gente, tá certo? Então, a gente vai começar a trabalhar com toda a requisição chega no servlet e ele redireciona a resposta para ser apresentada pela JSP. Beleza, pessoal? Então, uma página JSP, como eu já adiantei, é composta de HTML e tem algumas coisinhas que são a sintaxe Java. O que vai acontecer com a página HTML? Ela é traduzida para uma classe que é um servlet, na verdade. Então, a tradução que a gente pode dizer é o seguinte: não existe nada dentro de um container web que não seja um servlet, tá certo? E se vocês forem pensar, tem sentido de acordo com o conceito de linguagem de programação Java. Por quê? Porque dentro do Java tudo é um objeto. Então, se a gente fala que o servlet é a tentativa de rodar um objeto Java dentro de um servidor web, tem sentido que os outros elementos, em algum momento, se transformem em servlet. Então, na prática, o que eu estou falando é que a gente vai trabalhar com a JSP, vai ter uma sintaxe, mas a gente vai pensar na JSP como se fosse um servlet. E aí a gente vai passar um pouquinho sobre o ciclo de vida da JSP, traduzindo ela para um servlet. A gente já viu o ciclo de vida do servlet, eu vou passar rapidamente por ele daqui a pouco, mas o ciclo de vida da JSP é o ciclo de vida do servlet com um passo a mais, o passo em que a JSP é traduzida para o servlet, tá certo? Então, vamos lá. Até aí tranquilo, pessoal? Agora eu vou começar a falar um pouquinho mais do específico, o que é uma requisição HTTP, o que é uma requisição HTTP para uma JSP e como o Web Container lida com isso. Tudo bem até agora? Falem comigo. Sei que vocês estão animados para assistir minha aula, né? Ponto alto da semana de vocês. Beleza, nem todo mundo respondeu ainda, deve estar tomando café, né? Espero que vocês estejam assistindo aí. Show, tem mais gente respondendo. Só para saber se vocês estão comigo, né? Show de bola. Então vamos lá. Assim como tem a requisição HTTP, e aí de novo, né? Chegou a requisição para o servidor, ele vai traduzir aquilo, vai ver a porta, vai ver quem é o cara, vai fazer o quê? Vai traduzir aquilo para o web container vai pegar aquela requisição, vai ver a URL, né? O mapping, barra comp3, barra alguma coisa, é um servlet. Da mesma forma como a gente vai fazer isso, a gente vai fazer para JSP. Então, barra comp3, barra login.jsp, barra comp3, barra apresentar produtos.jsp. Beleza? Isso é um mapping que vai ser transformado para uma requisição para JSP. Então, o Web Container vai fazer essa requisição, né? Vai encontrar essa página. Se a página não existir, 404 automaticamente, que é o que isso aqui está dizendo. Ou se essa página não pode ser acessada nesse momento, um outro tipo de erro. Tá? A partir do momento que deu tudo certo, a página JSP é codificada para Java e um servlet é gerado. É literalmente criado uma classe Java, que é filha de servlet, que tem um método lá que a gente vai ver, JSP Service, que é executado para fazer o do get e o do post. O servlet é compilado assim como a gente já viu, vai gerar o bytecode, né? Um ponto class, toda classe em Java é compilada para um ponto class, e aí sim a gente segue o ciclo de vida do servlet que a gente viu na aula passada, fazendo a requisição get post ou init get post, para no final o servidor responder alguma coisa para o seu navegador. Então, primeira vez, chega a requisição, gera o código,
compila e executa. A partir daí, a requisição não precisa mais ficar gerando código, tá certo? Então, é como se eu falasse assim, olha, vou chegar aqui, o container vai falar, olha, eu já compilei, eu já instanciei, agora é a hora da gente executar. Então, ele vai olhar aqui, olha, tenho esse servlet.class, né? Ah, não está instanciado? Instancia, executa o init, executa o get ou post e segue em frente. Ah, ele não foi instanciado. Beleza, mas ele já foi compilado. Então, instancia, init do get do post. Ah, ele já foi compilado e já foi instanciado. Então, o que você vai fazer? Você só vai chamar lá o do get e o do post, né? Tranquilo até aí? Show. Então aqui, ó, é o ciclo de vida da JSP. Eu só vou voltar um pouquinho para a gente lembrar o ciclo de vida do servlet, tá? Então, voltando aqui, vocês lembram que na aula passada, nas últimas aulas, não foi só na aula passada, a gente falou sobre isso, né? Qual é o ciclo de vida de um servlet? Primeiro, a gente vai criar uma instância. Então, carrega a classe do servlet. O que é o carregar a classe do servlet? Se ele não foi compilado, compila, gera o ponto .class. A partir daí, cria a instância do servlet, chama o construtor padrão e inicializa o servlet chamando o método init do servlet. Lembrando que o construtor padrão não acessa o contexto. O que é o contexto? São recursos que o Web Container disponibiliza para o servlet. Um exemplo é a sessão. A sessão só vai ser acessada no método init. O método construtor é só o construtor da classe sem saber que ele é um servlet. Beleza? E aí a gente invoca o método service. Esse método service vai decidir se vai chamar o do get e do post. A partir daqui, ele só vai ficar fazendo o quê? Requisição do get e do post. Então, o meu servidor está rodando, minha instância da classe do servlet está lá, chegou uma requisição, ele manda essa requisição, service do get e do post, service do get e do post, service do get e do post. Coisas que podem acontecer. Ah, vou apagar esse servlet do meu servidor. Aí o que acontece? Invoca um método destroy do servlet e remove o servlet da memória. De novo, a gente não vê isso acontecendo. Assim como o Java, a gente sabe que acontece, a gente não consegue prever um momento em que o método destrutor de uma classe é invocado. Então, só tem que tomar cuidado para não achar que o seu código lá no destrutor vai ser executado exatamente no momento em que você removeu o servlet. Não, pode ser que isso demore um pouquinho. Bom, voltando a esse ciclo de vida do servlet, o que a gente tem que pensar? Isso tudo também vai acontecer para a JSP. Só vai ter um passo zero aqui, que é o passo de traduzir a JSP para um servlet, e aí continua o ciclo de vida do servlet. Então vamos lá. Olha esse quadrinho aqui. Eu tenho aqui várias ações a serem feitas, tá certo? Página JSP traduzida em servlet, servlet compilado, servlet instanciado e carregado na memória do servidor, método init sendo invocado, né? E o método get ou post sendo invocado. Escrevi a primeira vez uma página, coloquei lá no meu servidor, chegou a primeira requisição. A JSP é traduzida para o servlet é compilado, o servidor instancia o objeto e coloca ele na memória. Agora, o servlet está pronto para poder responder à requisição HTTP. Método init, método get ou método post. Ainda está tudo certo, não mexi em nada. Chegou mais uma requisição, eu não faço nada disso, vou direto para o get ou post do servlet, que a gente viu na aula passada. Tudo bem até aí? Show de bola.
E aí vamos supor que, por algum motivo, o servidor foi restartado, né? Foi reiniciado. E aí só toma um cuidado, porque dificilmente a gente fica reiniciando o servidor em produção, tá? A gente vai fazendo deploy, vai fazendo entregas de produtos, que a gente pode chamar de versões, né, do seu sistema, tentando modificar as páginas. Em última instância, a gente reinicia o servidor. Mas vamos supor que, por exemplo, caiu a luz, né? Reiniciei o servidor. E aí lembra, ó, eu já tenho a tradução da JSP, certo? Eu não alterei nada na JSP. Então eu já tenho a JSP traduzida, eu já tenho o ponto .class do servlet, certo? Eu já tenho lá a classe compilada, nada vai ser modificado. Então, o Tomcat vai ser esperto o suficiente para poder falar, opa, eu só preciso criar a instância e colocar direitinho na memória do servidor, né? E aí eu vou dar acesso aos recursos que aquele servlet pode. Chamo o método init, método get, método post. Requisição número 4, está tudo certo. O servidor está online, o meu servlet está instanciado, está em memória. Então, de novo, ele só vai fazer o do get e o do post. Beleza? Mas o que pode acontecer quando eu quero alterar uma página e o servidor não foi reiniciado? Isso é importante a gente entender o ciclo de vida, né? No primeiro momento, chegou uma requisição para a página, ó, vai acontecer tudo de novo, né? Tradução, compilação, instanciação e alocação em memória, método init, método get ou post. E depois? Depois a gente volta ao normal, aonde só o método get e o método post vai acontecer. Esse quadrinho aqui é legal de ter em mente para que vocês saibam o que está acontecendo. Fiz uma alteração que precisa recompilar, que precisa fazer com que o servlet seja recarregado. Então pode ser que a sua sessão morra. Se você quer testar alguma coisa que você estava guardando informações na sessão, você vai ter que guardar essas informações na sessão de novo. E aí você tem que ter isso em mente. Tudo bem? Foi, pessoal? Beleza. Então, primeiro exemplo de JSP. Olha que bacana, a gente vai ter uma classe, por exemplo, né? Exemplo inicial.jsp. E aí, observem que dentro dele, o que eu tenho? Eu tenho código HTML, igualzinho a uma página HTML. Então, aqui, o HTML, head, um título, né? Um body e fecho o HTML. Então, o meu navegador vai entender que isso é uma página HTML. Se eu fizer isso numa página JSP e acessar o link dela diretamente, eu vou poder ver essas informações aqui, ó. O tempo atual, né, data e hora no meu servidor, informações do meu servidor, ID da sessão se ela tiver, e se você colocou algum parâmetro, aparece lá o parâmetro dentro desse form parameter. Tudo bem? Então, abstrai um pouquinho a sintaxe que tem aqui, que eu vou falar de cada uma dessas tags, tá bom? O que eu quero falar para vocês é, toda vez que você tem uma JSP, você vai ter um HTML dentro dela. E aí a gente vai preencher algumas lacunas, que na prática é o conteúdo que a gente quer gerar dinamicamente, com linguagem da JSP, que nada mais é do que algumas tags novas e código Java. Foi até aí? Show de bola. Eu não vou rodar esse exemplo não, porque ele é muito bobão. Tá? Eu vou seguir em frente, aí a gente faz algo mais sofisticado daqui a pouquinho. Então, agora a gente vai começar a trabalhar com as boas práticas. Tá? Então, toma cuidado. Tem gente que confunde o que fica na JSP com um negócio chamado TIC Client. Lá, quando eu falar de padrão arquitetural, eu vou explicar o que é um TIC Client. Né? Mas tem gente que, por exemplo, quer fazer toda a validação de regra de negócio em JavaScript.
E aí eu vou mostrar para vocês que isso pode gerar um problema. Por quê? Porque se o cara souber disso, alguém pode fazer uma requisição HTTP direto para o teu servidor com dados inválidos, simplesmente chamando no console alguma ferramenta que façam requisições HTTP. Ah, Duarte, mas eu não posso fazer nenhum tipo de validação JavaScript, né? Validação assíncrona. Pode fazer, mas a regra diz que toda regra de negócio que tem que ser tratada dentro do servidor. Se você quer tratar também na apresentação, não tem problema, desde que não seja apenas na apresentação dentro da JSP. Tudo bem? Então, a gente vai fazer isso para facilitar lá a conceitualização de orientação a objeto, de reaproveitamento, e a gente vai conseguir refatorar de uma forma mais prática, porque a gente vai saber aonde está cada coisa. A gente vai poder aproveitar uma classe que faz determinada lógica de negócio para fazer 2 casos de uso ou 2 requisitos, né? 2 coisas que o sistema tem que executar, reaproveitando o mesmo método, a mesma classe, ou fazendo um polimorfismo. Então, as vantagens do ponto de vista de desenvolvimento é a gente ter uma capacidade de desenvolvimento mais robusta por poder refatorar, por poder evoluir, por poder manter melhor quando a gente cria JSP. Debugging também, porque vocês vão ver ainda no curso que a gente consegue testar os componentes separados, né, as camadas que eu vou falar lá para frente, de forma separada. Olha, eu vou testar minha apresentação, ver se o fluxo de tela funciona direitinho, sem testar a lógica de negócio. Agora eu vou testar a lógica de negócio e vou testar o quê? Depois eu testo a integração entre os dois. Tudo bem? Então, vai servir para testar e para ver se aconteceu alguma coisa, se eu posso resolver esse tipo de coisa. E o objetivo da gente é sempre reutilizar código, tá certo? Reutilização de código vai ter um impacto no teste, no debugging e no desenvolvimento. E a gente aposta na reutilização para economizar tempo de desenvolvimento. Bom, então, o que a gente tem de expressão? A gente vai ter, desculpa, de expressão, de sintaxe nova. A gente vai ter de tags novas dentro da JSP, expressões. Expressões são no formato porcentagem igual, porcentagem. Isso daqui é como se a gente falasse, olha, apresenta o resultado dessa expressão em Java. Tudo bem? É como se eu falasse, eu vou colocar exatamente nessa posição o resultado dessa expressão. Então, quando a gente fala isso, a gente está querendo apresentar o resultado de algo que vai ser executado, um método, uma conta. E aí essa expressão vai ser embutida dentro da página HTML. Scriptlet. Scriptlet é quando você consegue colocar um pedaço de código Java dentro do servlet para o qual a sua JSP vai ser traduzida. Então, lembra lá, JSP, ela é transformada para um servlet. Como é que você transforma ela num servlet? Esse servlet vai ter um método chamado underline JSP service, que é chamado pelo service. O que é o service? O service é o método da classe servlet que vai chamar o do get e o do post. Só que se for uma JSP, primeiro ele vai chamar o JSP service. Beleza até aí? Show de bola. Então vamos continuar. Declarações. Declarações são pedacinhos de código Java que a gente vai colocar no início do servlet gerado. E aí tem a diferença entre declaração e diretiva que vocês vão ver daqui a pouco. Mas a ideia da declaração é a gente conseguir colocar coisas que vão ser acopladas à nossa classe servlet, tá certo? Vou traduzir bem grosseiramente. A gente vai conseguir colocar um parâmetro dentro do servlet, né, um atributo para a nossa classe. A gente vai conseguir criar um método novo dentro do servlet e coisas do gênero.
E as diretivas são coisas que a gente precisa para poder executar um código Java. Então, por exemplo, a gente vai poder fazer uma importação de um pacote Java que a gente quer usar, né? A gente vai poder fazer a importação de uma classe que a gente criou, uma classe auxiliar que a gente criou em Java para poder usar, né? E coisas do gênero. Então vamos lá, eu acho que eu já formalizei muito, está na hora da gente apresentar esse tipo de coisa. Então, esse pedacinho de código aqui é aquela página que eu mostrei no slide inicial, quebrando em expressões. Então, expressões são operações atômicas, tá? Que vão apresentar algum tipo de resultado. Se você chamar um método que não apresentar nada, essa expressão vai ficar vazia. Ela não vai apresentar nada na tela. Então, olha a primeira expressão aqui. Ó. Nesse caso aqui, você deu um new java util_date. Seria a mesma coisa de você fazer import java util_date lá em cima, e depois você só dá new date. Quando você instancia um objeto da classe date em algum lugar, e você faz esse tipo de coisa dentro da expressão, ele vai imprimir a data. Ele vai imprimir o quê? Uma string que representa o timestamp do momento em que essa classe foi criada, que foi o momento em que você deu new. Então vai aparecer lá o CTI, vai aparecer a tua time zone, né, a zona onde você se encontra, data, hora, minutos e segundos. Tudo bem até aí? Beleza. Pausa dramática para ver se os meus alunos entenderam o que eu falei, né? Beleza, vamos continuar. Request.getRemoted_host vai pegar a informação que o seu navegador passou para o servidor dentro do protocolo HTTP. Então, nesse caso aí, ele vai te dar informação de, por exemplo, qual é o idioma, qual é, em alguns casos, o IP, qual é o encoding que ele está trabalhando, qual é a engine, né, se é o Mozilla, se é o da Microsoft. Não vai dizer qual é o navegador, ele vai dizer qual é a engine que o navegador foi implementado. Tá bom? Terceira linha, request.getParameter, isso a gente já viu lá no servlet. Esse cara pega um parâmetro do formulário do tipo nome e apresenta. Se na sua URL não tiver esse parâmetro, ele vai colocar null no lugar. E nesse caso aqui a gente também fez, só que aqui ele está fazendo algo mais sofisticado. Ele está falando que na seção eu guardei um objeto que significa que é uma classe pessoa e vou imprimir isso na tela. O que significa imprimir um objeto pessoa na tela? Toda vez que você imprime um objeto, um método é chamado. Geralmente é o método toString que é chamado. Só que se o seu objeto não tem um método toString implementado, o que o Java faz? Ele pega o identificador da classe, ou melhor, o identificador da instância dentro da tua máquina virtual. Ele vai pegar o código que representa aquela instância dentro da máquina virtual que está executando o objeto. Tudo bem? Então, essa é a pergunta que eu respondi. Foi até aí, pessoal? Foi, né? Beleza. Então, vamos lá. Scriptlet. O que é um scriptlet? Como eu falei para vocês, são blocos de código em Java que eu vou conseguir colocar dentro do HTML. Então, por exemplo, eu tenho aqui ó, o L/L. Para quem ainda não conhece HTML, isso daqui é uma lista, tá bom? Então, é a tag UL e eu tenho um LI dentro dele para fazer o item. Então, o que o L vai fazer? Vai fazer bullet, vai fazer aquelas listas numeradas, né? 1, 2, 3, 4, tudo bem? E aí vai. Então, aqui, ó, abri o L, fechei o L. O que o navegador espera de HTML? Elementos LI, list items, tá? E aí eu coloquei um scriptlet para fazer o quê?
para criar uma lista de itens, mas, na verdade, essa lista de itens veio da seção. Ó. A variável itens é uma lista de itens que recebeu o elemento da seção com o nome itens e fez um downcaching para a lista de itens. O que vai acontecer se não tiver itens na seção? Ele vai lançar uma exceção dizendo que você está tentando fazer casting em null. Null não é um objeto, logo você não consegue fazer downcaching. Tudo bem? E quando isso vai acontecer? Em tempo de execução, tá? Não vai ser em tempo de compilação. Bom, tirando isso, a gente faz aquele iterador de for que eu mostrei para vocês, que talvez vocês não tenham visto, que é o famoso para todo. Para todo elemento que tem nessa lista aqui, ó, itens, associe a variável item 1 do tipo item, então bate com o tipo da lista, e aí eu vou passando por essa lista na ordem que ela predetermina. Isso daqui, na prática, é um iterador, tá? É um iterador que é usado, mas de forma transparente para a gente, nós só vamos ver o objeto item, mas na prática a gente está trabalhando com o iterador da coleção list. Foi até aí? Está confuso isso ou está tranquilo? Beleza. Então, ótimo, né? Vamos continuar. Então, ó, todo scriptlet tem que começar com porcentagem, fechar, porque é uma tag cheia de código Java dentro. Mas olha que coisa estranha, eu abri chaves, né? Se eu abrir chaves, observa aqui embaixo, esquece um pouquinho o resto. Eu tenho que fechar chaves. Pô, Duarte, mas eu poderia abrir chaves e fechar chaves dentro do mesmo scriptlet? Poderia, não tem problema nenhum, tá certo? Mas como eu quero misturar Java com HTML, eu coloquei abrir chaves, fechei chaves aqui para representar que tudo que estiver entre essa tag e essa tag vai ser apresentado dentro desse for. Então, para todo item, crie uma tag li, aonde dentro do li eu vou imprimir a descrição do item. E aí, se essa descrição for uma string, vai aparecer o item e a sua descrição. Beleza até aí, pessoal? Então, legal, né? O que tem com isso? A gente tem uma capacidade computacional grande agora de conseguir gerar coisas, né? Gerar tabelas, listas, ou inclusive de fazer includes, né? Programar é um pouco de loucura, né, Marcos? Então, sim, dá uma ideia de loucura assim, né? Mas é essa capacidade de gerar conteúdo dinâmico que a gente quer, né? A gente aumentou a capacidade do HTML para poder gerar conteúdo dinâmico. Então, vamos lá. Beleza. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como essas coisas, tá? Scriptlet, como... não, daqui a pouquinho não, que eu passei o slide sem falar. Vou mostrar agora como é que essas coisas são representadas. Então, vamos lá. Vamos supor que na minha JSP eu tenha um header H2 full H2. Imagina que a sua página é só isso aqui, tá bom? Essas 3 tags. Quando essa JSP for traduzida para um servlet, a primeira coisa que é feito é criado dentro daquela classe servlet um método JSP service. Você não vê isso acontecer, mas ele é criado. Ele vai colocar o set content type como text HTML, para o navegador entender que a resposta é um HTML. Ele vai pegar a seção e já vai colocar num objeto seção. E aí ele vai fazer aquele getWriter e o print que a gente fazia na mão. Então, na prática, ao final de tudo, ainda está sendo feito o out.print.
estão vendo aqui, a única diferença é que você escreve numa página HTML, então o seu editor faz o quê? Faz o syntax highlight, né? Faz a representação coloridinha, você consegue ver se você colocou uma tag errada, e não só isso, você vai conseguir fazer uma expressão com os links, vai conseguir verificar se a sua página está direitinha, antes de ter que rodar lá todo o seu código, o seu servidor. Então, primeira linha, imagina que eu tivesse bastante código HTML aqui. Todo o código HTML ia ser representado como um out.println aqui no seu servlet, tá bom? Em segundo lugar, chamou uma expressão. Que estranho, né? Igual bar. O que significa isso? Significa que dentro do teu servlet, você está dizendo que existe um método bar que foi expressado e que você vai chamar para apresentar o resultado. Então, se esse método não existir, vai dar um erro que você está chamando aqui, ó, nessa linha, dentro do teu servidor, um método que não existe. Então, esse método vai ter que ser declarado em algum momento. Como é que a gente vai declarar esse método? Usando essas expressões aqui. Lembra que a gente pode colocar qualquer coisa em Java aqui, os scriptlets? Então, a gente também pode criar métodos dentro da nossa classe Java. Então, aqui, eu estou chamando um método bar dentro do meu servlet que retorna algo que vai ser impresso na tela. Se ele não retornar nada, provavelmente vai dar um errinho aqui dizendo que esse método não retorna nada, ou vai apresentar null. Aqui, o scriptlet está dizendo que chamou o método base. Ele não é obrigado a imprimir nada na tela, tá bom? A não ser que esse método base imprima alguma coisa na tela. Foi até aí, galera? Que bom que vocês estão entendendo, né? Daqui a pouquinho eu rodo um exemplinho para vocês. É mais fácil eu passar pela sintaxe, explicar as coisas nesse caso, depois a gente faz os exemplos. Então, por exemplo, o que essa declaração aqui está fazendo? Essa declaração, desculpem, gente, eu falei uma besteira, tá? O scriptlet é só para botar código Java, tá? Falei uma besteira, confundi scriptlet com declaração. Quando a gente vai criar alguma coisa dentro do servlet, é uma declaração com a exclamação na frente, tá bom? A gente chama de declaração. Então, essa declaração aqui, a gente está alterando, literalmente alterando, a classe. Quando eu fizer private aluno, ponto e vírgula, eu criei um parâmetro aluno dentro do meu servlet. Quando eu faço public float calcular média list integer lista, esse método aqui é um método que foi declarado dentro do servlet. Aí sim, um scriptlet vai poder chamá-lo ou uma expressão vai poder chamá-lo, tá bom? Então, desculpem aí pela confusão, mas eu acho que isso daí a gente pode depois entender um pouco melhor. Tudo bem a diferença de scriptlet para declaração, gente? Sim, então, vamos lá, Marcos. Eu fiz uma confusão, mas aí foi bobeira minha, de declaração para scriptlet, tá bom? Scriptlet. O scriptlet é um código Java que você vai escrever dentro da sua JSP e ele vai ser colocado dentro do método JSP Service. Então, vou te mostrar aqui, ó. Scriptlet, tá vendo? Porcentagem, base.
significa que ele vai imprimir isso, executar e imprimir isso, e, em sequência, executar esse método. Então, o JSP Service vai ficar assim, ó, imprimir o H2 full, executar o bar e depois imprimir o seu resultado e chamar o bus. Então, observa que tanto o método bar e o método bus tem que existir dentro do servlet. Eu só não disse como é que eu declaro eles a partir da JSP. Declarar coisas a partir da JSP é fazer declarações. Então, você declara um parâmetro, você declara um método novo dentro da sua classe, que é o que a gente está fazendo aqui, ó. Tudo bem? Então, aqui eu declarei um parâmetro, né? Aqui eu criei um método calcular média que foi declarado. E, por fim, a gente vai falar de diretivas. As diretivas são elementos que a gente faz para poder aproveitar coisas que existem tanto na linguagem Java quanto no Web Container. Exemplo, page import Java util list. Se eu botar essa diretiva no começo da minha JSP, eu vou poder fazer new em list sem ter que usar o path inteiro, sem ter que fazer new java.util.list. É o import que a gente faz no Java normal. Beleza? @page error page. Esse cara aqui é você declarar na sua página para onde é que vai quando acontecer algum erro. Quando o seu código der alguma exceção, diretamente o teu web container vai redirecionar para uma página de erro. Para que serve isso? Para não aparecer para o teu usuário, por exemplo, que você teve um erro de conexão de banco de dados. Foi até aí? Então, já pode ter acontecido com vocês de ter um sisteminha que dá algum bug lá, e aí aparece lá uma string feiona ou uma SQL feia, dizendo, olha, não foi possível executar SQL. Por quê? Porque o cara não soube encapsular isso e lidar com aquela exceção. Na verdade, aquilo é um erro, né? Um erro não é previsto, então você não tem que fazer try-catch. Se você não tem que fazer try-catch, logo, ele pode acontecer em tempo de execução, tá certo? E aí, dá um problema para a gente de criar algum tipo de vulnerabilidade no nosso sistema. Tá bom? Então, quando a gente coloca essa diretiva aqui, se alguma exceção for lançada na tua JSP, ela é redirecionada para a página de erro. Uma página de erro que você vai criar padrão. E isso daqui é uma diretiva para dizer que aquela JSP é uma página de erro. Tá bom? Existem muitas diretivas. Muitas. Eu não consigo passar isso tudo para vocês porque eu não sei de cabeça todas. É para isso que tem lá o Core Java, que é o link que a gente usa, para a gente saber o que é interessante, testar, né, e aprender, tá bom? Mostrei para vocês as 3 diretivas que a gente precisa aqui para o curso. O básico para a gente poder fazer... Opa, cliquei aqui no meu touchpad. Para poder fazer uma aplicação e trabalhar com padrão arquitetural. Beleza, pessoal? Então vamos seguir. Uma coisa importante que vocês têm que ter em mente. Lembra, uma JSP recebe uma requisição e responde a essa requisição. Então, a gente vai ter o objeto request e a gente vai ter o objeto response. Assim como a gente tem no servlet. A única diferença é que isso não aparece escrito na página. Essas variáveis request e response já existem. Você pode usar direto dentro da sua JSP. Assim como aconteceu nesse exemplinho aqui, ó. Notem que nesse exemplo aqui, eu não fiz request, né? Alguém me deu um request. Vamos lá na página que apareceu esse exemplo, ó. Não tem nenhum método, nada declarando que tem um request, estão vendo? Não tem nada declarando, aqui, ó, onde eu chamei o request, ó, que tem um session. Não tem nada declarando que tem um application. São todas as variáveis que já estão embutidas de forma transparente à sua JSP. É claro que são variáveis que a gente sabe que estão dentro de um servlet, logo elas aparecem. Tá bom? Então,
Voltando lá aquele slide como referência, a gente sabe que a variável request vai ter o objeto request, a requisição HTTP request. O response vai ter o objeto response. Session, o objeto session. O out, né, que é legal, é aquele cara que a gente fazia o response.get, não sei das quantas, que é o output stream. Exception e page são coisas que depois a gente fala. Exception, se foi lançada uma exceção e você quer manipular ela, você vai colocar lá try catch e dentro do catch você vai manipular a variável exception. Tudo bem? Mas na verdade exception a gente vai usar dentro da página de erro. Você vai declarar que tem uma página que é erro e você vai querer manipular aquela exception. Então, eu estou dizendo para vocês que essas variáveis já estão dentro da JSP para facilitar a vida da gente. A gente já usa elas direto. Beleza. Então, spoiler. Todo mundo entendeu que a gente tem uma porção de variável que serve para isso? Beleza. Aqui tem uns exercíciozinhos para a gente trabalhar, tá? Que eu vou deixar de novo para vocês expandirem o exercício anterior, mas eu vou deixar também uma tarefa, uma missão para vocês. Uma missão mais simples do que essa, para a gente conversar na próxima aula. Então vamos voltar um pouquinho lá para o nosso Eclipse, brincar um pouquinho com o JSP. Vamos lá. Deixa eu mudar aqui. Então aqui, ó, inicialmente a gente tinha oi Java, resposta oi, não era isso? E aí a resposta oi pegava o nome e imprimia uma string na tela. Beleza até aí, pessoal? Abri a página errada. Para a gente ir devagar, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou criar uma JSP, que é um HTML, que faça uma telinha mais bonitinha do que essa. Tá bom? Então, só para lembrar vocês, ó, deixa eu só saber se o meu servidor está ok. Está ok. Ah, isso daqui já é um outro spoiler de uma coisa que eu ia falar com vocês. Cadê o meu navegador? Coloquei a URL localhost 8080 comp3. Deu algum probleminha aqui. Deixa eu reiniciar meu servidor. Ah, sim, meu servidor estava stopped. Então, botão direito, Start. Estou lá no Eclipse, tá? Vou mostrar para vocês. Coloquei o Start, o meu Eclipse começou a subir o meu servidor, que realmente ele estava offline. Comp3 está sincronizado, não precisa fazer nenhum tipo de deploy, porque o meu servidor já está com a página compilada, não sei se vocês lembram disso. Então agora é só eu fazer a chamada para a página, por isso que tinha dado erro na minha página. Por acaso ele já até redirecionou, né? Então aqui, ó, olá, o seu nome é null. Lembrando que vai dar null, por quê? Porque eu peguei lá o objeto nome e imprimi diretamente dentro da string.
O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma brincadeira. Eu vou criar minha primeira JSP no meu projeto e depois eu vou redirecionar do resposta Oi para essa JSP. E aí eu vou fazer um tratamento com esse nome. Tá bom? Então vamos lá. Vocês estão vendo o navegador, vamos para o Eclipse. Chegando no Eclipse, vocês têm dois jeitos de criar JSP. Ou vocês clicam no projeto com o botão direito, New, e aí procuram lá Java Server Pages, que na verdade Server Pages, que na verdade está escrito como JSP File, ou vocês fazem o quê? Vocês clicam lá, lembra onde tem o botãozinho do Servlet? Vai ter uma setinha do lado. A setinha do lado vai ter também New JSP. Geralmente tem. Então, vamos lá, clicou com o botão direito, New, JSP File. Ele vai abrir um pop-up, eu vou mostrar para vocês o pop-upzinho que ele abre. Só um instantinho. Agora vocês estão vendo o pop-up que vai abrir no Eclipse, né? Então, não é para complicar muito, tá? Tá aqui, ó. A gente está em Comp3. No projeto Web Content. E aí vocês vão ver que ele vai criar o JSP, coloca lá o nome. Eu vou colocar aqui resposta oi.jsp. Tomem o cuidado, é recomendação não colocar as coisas em camel case, tá? Na JSP. As classes não. Next. Aí ele vai criar lá um templatezinho JSP para você. Finish. Viram que já abriu aqui resposta oi.jsp? Então, para minha felicidade, ele já criou algumas coisas lá de HTML só para facilitar a minha vida. Deixa eu voltar aqui só a configuração para o navegador e aí a gente volta a trabalhar direitinho com Eclipse. Então vamos lá. Eu vou dar uma indentada aqui. Que me incomoda um pouquinho. Geralmente a gente coloca as tags assim, ó, ou 3 espaços, né? Ou tab. Tem gente que não gosta de usar o tab, eu vou usar o tab só para facilitar a minha vida. Participação especial da cachorrinha aqui. Ih, caraca. Vocês ainda estão aí? Eu apertei um botão errado aqui, quase que eu fiz uma besteira. Todo mundo online? Show. Quase que eu desliguei meu notebook sem querer. Vamos continuar. Eclipse. Então, assim, a gente costuma identar para poder ficar visível, né? Tem gente que não gosta de fazer com tab, mas é só para ficar compreensível o que está dentro do quê. Então, pessoal, olha só. Eu criei uma página vazia. O que acontece? A partir de agora, eu salvei, ele vai sincronizar, ó. Vamos ver lá o console. Se ele não sincronizou, a gente força a barra. Aparentemente, ele sincronizou. Aí a gente vai fazer o quê? Run, Tomcat, tal. Quando a gente faz o run Tomcat, ele já vai tentar abrir a página para mim.
Ih, não, estou rodando a página errada. Abri o login.java aqui. Agora foi. Então, aparentemente, está tudo lá no meu servidor. A gente volta lá para o navegador, né? Vocês notaram que apareceu exatamente o que eu coloquei lá? A tela está vazia. Vou inspecionar esse código aqui para vocês verem. Mas, na verdade, apareceu lá, ó, o título e um body vazio. Se vocês observarem, está escrito lá na abinha do navegador, né, insira o título aqui. Beleza? Então, a partir daí, eu já tenho a JSP. Inclusive, se eu quiser, eu posso colocar qualquer diretiva. Então, vamos voltar lá para o Eclipse. Vamos fazer um teste. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele códigozinho que a gente viu lá no começo da aula, tá bom? E vou colocar só para vocês verem ele executando e para também não ficar perdendo muito tempo. Então, só estou pegando aqui do slide para mostrar para vocês. Bom, vocês estão vendo o meu Eclipse, eu vou colar agora o código novo. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Head. Tá aqui. O body tá aqui. LI tá aqui. O L. Então tá certinho. Peguei aquele código lá, só para a gente ver o que vai aparecer. Tá bom? Vou voltar lá para o meu navegador. E vamos acessar o resposta oi.jsp. Então vejam, como eu falei, né? Current time, até o toString dele não bota o time zone. Para mim isso é novidade. Informações que você consegue acessar é qual é o Tomcat, dá para colocar mais algumas informações, mas você tem que configurar lá no Tomcat, tá certo? Session ID, o que é isso? É o que o seu navegador sabe para passar para o servidor que ele tem aquela sessão. Tradução. Você vai pegar esse ID que vai estar num cookie dentro do seu navegador. Um cookie é um elemento que o navegador guarda algumas informações da página atual ou da sua navegação, tá certo? Então, nesse caso, ele tem um cookie guardando essa string grandona e toda vez que o seu navegador navega para alguma página nessa URL desse servidor, né, localhost 8080/comp3, ele passa escondido dentro do teu protocolo HTTP esse número. Aí o servidor fala, então tá, isso daí é a seção dele, tá bom? Por último, o parâmetro de teste, tá bom? Que foi null, porque a nossa URL não tem nada. Vamos mudar isso? A gente bota aqui, ó, interrogação. Escrevi errado. Teste, parando. Foi, pessoal?
Falem comigo. O que você quiser. Então, vamos lá. Peraí, desculpa. Dá para escrever sem aspas? Dá sim. É que eu quis mostrar para vocês, deixa eu botar aqui, que isso é um parâmetro, tá? Aqui dá, a única questão é que isso daqui, lembra que é um object, tá? Então, quando ele coloca as duas aspas, é porque ele está falando para você que é um objeto do tipo string, tá? Se você fizer isso aqui, ó, acredito eu que request.getParameter, essa daqui é só besteira do Eclipse. É que eu tenho que tirar o espaço. Eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Vamos testar. Eu não sei se ele carregou. Então, um tracinho aqui só para ver se ele alterou, tá? Coloquei um tracinho, vocês não viram porque eu esqueci de mostrar. Só estou vendo essa alteração que eu fiz no servlet lá. Está sendo carregada. Não funcionou. Não, não é isso não. Fiz uma bobeira. Professor, acho que é só tirar essas aspas do show. Sim, mas aí não representa uma string, né? Tá? Mas sim, dá sim, confesso que eu estou enrolado. Sim, se eu tirar isso daqui, o que o seu colega falou é só tirar aspas, né? O problema é quando a gente começa a fazer uma string composta. Tá? O problema é show de bola. Aí ele começa a fazer essas coisas. Só que se você colocar alguma informação estranha, ele começa a mexer na URL. De qualquer jeito... Opa, deu um eco aqui. O mais importante é que vocês vão manipular os atributos pegando isso aqui, tá? Foi, pessoal? Beleza. Essa alteração foi só para a gente brincar um pouquinho com os elementos. Mas, na verdade, não é isso que a gente quer fazer, né? O que a gente quer fazer? A gente quer que quando o cara colocar um nome, apareça lá uma mensagem melhor de seja bem-vindo fulano. Certo? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa no chat. Não está mostrando o Eclipse, desculpem. Vou mostrar aqui rapidinho, Matheus. Então aqui, eu não fiz nada demais. Continuei com request.getParameter. A única coisa que eu estava fazendo era dar um caching aqui, tá? A única coisa que eu fiz aqui, isso aqui. Não vai dar erro porque é uma string. Tá bom? Mas eu vou mexer nisso daqui a pouquinho, então eu vou deixar quieto. Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é fazer uma telinha bonitinha, né? Onde a gente quer responder algo do tipo: olá, seu nome é e nome.
Então, aqui, ó, tá dando um delayzinho aqui para mim, tá? Por isso que eu tô demorando a escrever. Opa, hoje tá difícil. Ué. Sempre confundo, é get attribute. Todo mundo acompanhou o que eu escrevi aqui? Na JSP eu não preciso fechar com as tags. Qual tag que eu não entendi? Qual tag que você está perguntando, Marcos? Professor, a dúvida foi ali no LI, eu vi que não estava precisando fechar com a tag. Só perguntar assim. Eu não sei se nele funciona assim. Funcionou. Na verdade, assim, é aquela história, né? HTML aceita coisas estranhas. Né? Tá? Se quiser fechar tag, não tem problema. Tá, valeu. As coisas estranhas que eu falei foi colocar o LI só aberto, tá? Geralmente se fecha assim. Bom, então notem. Fiz uma telinha que a gente consegue entender melhor o que está acontecendo, certo? Se eu acessar lá meu HTML direto, lembrem que a gente está indo direto no HTML, não está passando pelo servlet. Deixa eu botar o OBS para vocês. O navegador para vocês. Seja bem-vindo, seu nome é null. Está errado, certo? Não era para aparecer. Seu nome é null, muito menos seja bem-vindo, porque o cara não passou o nome. E também não é só colocar o name eu, porque na verdade a gente está pegando o nome da seção, e é de propósito, certo? Então, se eu fizesse isso, o que deveria fazer? Ele não deveria apresentar esse tipo de coisa, tá bom? Na verdade, eu não deveria acessar a JSP diretamente. Foi, pessoal? Então, vamos lá. Como é que é o certo de se fazer esse tipo de coisa? Voltando para o Eclipse, o certo de se fazer esse tipo de coisa é como a gente estava fazendo inicialmente. Manda para um servlet, que vai validar a lógica, e depois, sim, você apresenta, tá bom? Notem aqui, ó. Vocês viram que resposta a oi.jsp foi criado dentro de web content?
é para cá que eu vou ter que redirecionar, tá bom? Então, é como se eu falasse assim, eu quero matar essa resposta oi, eu quero que esse servlet aqui não seja mais o resultado do oi.java. Foi, pessoal? Então, para isso, basta eu fazer... Deixa eu ver se vocês acompanharam. Vocês entenderam que eu, ao invés de redirecionar para outro servlet, eu redirecionar para JSP? Beleza, então vamos lá. Só que o resposta oi está dentro de web content, né? Resposta oi. Isso é, se eu só colocar isso aqui, não vai funcionar. Vamos ver? Pronto, sincronizado. Em teoria, a alteração que eu fiz está lá no web servlet. Está recarregando o contexto. Beleza. Então, vamos lá. Agora a gente vai voltar para o famoso oi, né? E continuou dando seu nome a U. Só que agora, se vocês forem notar, ele passou pelo tratamento, né? Ele passou por esse cara e depois ele redirecionou para resposta oi. Vamos fazer um negócio? Vamos criar uma outra JSP aqui, aonde essa JSP ele vai ser obrigado a escrever o seu nome. Então vamos lá de novo, ó. Botão direito. Não, peraí, tem que botar o Eclipse para vocês. Esqueci, né? Então agora eu vou criar uma outra JSP para tratar o erro, tá bom? Mas na verdade, eu vou criar uma JSP para o cara poder escrever o nome dele. Então, ó, comp3, botão direito, de novo, new, JSP file. Eu sei que não está aparecendo para vocês, mas vocês já sabem o que fazer, né? SetName, criei uma JSP aqui e vai aparecer para vocês. Então, criou agora uma JSP chamada setName com a mesma coisa. Aqui, ó. Vou escrever um formulário, tá? Vocês vão entender o que eu estou fazendo, por mais que ele não tenha ação ainda. Então, agora, eu tenho a resposta oi e a JSP setName, que vai ser a tela que eu vou apresentar no momento em que o cara tentou acessar sem informar o nome dele, tá bom? Então, aqui eu venho no meu controlador, string nome, if
Se o nome for null ou for a string vazia, a gente vai redirecionar. Eu só fiz uma besteira aqui. Vou declarar essa variável aqui. Né? Se o nome estiver vazio, eu vou redirecionar agora para o setName. Se o nome não estiver vazio, eu vou redirecionar para o resposta.oi.jsp. Aparentemente ele já recarregou o contexto. Vamos ver o que acontece. Entrou no setName, né? É claro, o que eu preciso fazer agora? Terminar de escrever o formulário para a gente terminar a aula de hoje. Isso vai ser rápido. Então vamos lá. Por favor, informe seu nome. Putz. Touchpad. Se tiver alguma dúvida enquanto eu estiver fazendo, vocês vão falando, tá? Pode ser. Aí tem gente que faz o quebra de linha, né? Eu vou deixar tudo juntinho, tá? Só fiz assim para ficar fácil de entender. Criei o formulário, criei um campo de texto e um submit, tá bom? Agora o que falta no formulário? O action. Deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa. Acho que foi, né? Bom, só para a gente não demorar muito, o action e um method. Vou botar o get porque o que foi implementado no meu servlet por enquanto é só o método get. E o action, oi, não é isso? Ou ponto barra oi. Tá bom, pessoal? Estão comigo ainda? Sei que todo mundo já está com fome, né? Pensando no almoço. Então vamos lá. O contexto foi recarregado. Vou colocar vocês para enxergar um pouquinho o nosso navegador. Vamos lá. Vamos ver se deu tudo certo. Por favor, informe seu nome. Né? João. Enviar. O que ficou faltando no meu formulário? O que eu errei aí nesse HTML? Vamos ver se vocês descobrem. Faltou o name. O valor você vai preencher no text, né? Vamos ver? Ah, tá, o valor do name, isso. Que, curiosamente, está como name. Foi, pessoal? Eu esqueci de preencher o nome da variável, né? Então, fica difícil. Vou mostrar o navegador para vocês. Perdão, não mostrei para vocês, né?
Ficou faltando o name aqui, ó. Tá bom? Tava vazio. Tava assim, ó. Aí eu alterei, salvei e agora a gente vai ver no nosso querido navegador. Então, vou começar com ele do zero. Vou botar meu nome, né? E aí, ué. Espera aí, só um instante. Vou voltar para o Eclipse aqui. Na verdade, não é só o name, né? Tá, o meu contexto aqui que não recarregou, então. São os bugzinhos que acontecem, tá? Aparentemente. Ele não pegou essa minha alteração aqui. Deixa eu só ver um negocinho. O que eu vou ver, gente? Eu acho que a alteração que eu fiz na JSP ainda não foi recarregada. Por isso que quando eu apertei aqui, deu name vazio. Não, tá certinho. Na verdade, faltou tags, label, não name, né? O que ficou faltando aqui foi name, tentando lembrar o nome da tag. ID. Às vezes dá um branco nos elementos HTML, hein, gente? Já faz um tempinho que eu não programo HTML e vou lembrando conforme eu vou usando. Peço desculpas a vocês se eu estiver fazendo confusão. Eu vou colocar isso daqui a pouquinho, Rodolfo. Vou gravar o vídeo de como configurar o projeto e eu vou mostrar para vocês que eu vou criar o meu... eu já tenho o GitHub de Comp3 e vou colocar alguns exemplos lá, principalmente dessa coisa, tá? Isso é uma coisa que eu ia falar com vocês. Já estou terminando aqui. E, aparentemente o meu contexto foi recarregado. Agora foi. Desculpa, gente, eu confundi o nome do elemento HTML com ID. Então, só para explicar para vocês, né? Eu tenho um formulário, ele vai redirecionar, né, para o servlet Oi por método get. Coloquei um input text, eu tinha confundido o nome do elemento HTML com o ID do elemento que vai ser enviado para o form. Então, se você não coloca o ID, nem precisa do nome, o que vai acontecer? Ele não vai identificar que esse input aqui, tá bom? Vai passar a variável lá. Fiz o submit. Apertei o botãozinho, ele vai mandar para o meu servlet que está mapeado em Oi, que é o oi.java. Se tiver vazio ou nulo, ele volta para aquela página. Se não, ele vai para o meu resposta Oi. Então, vamos lá? Só para a gente fechar isso daqui. Vou mostrar de novo para vocês.
Entrei no oi, está como null, vou colocar vazio. Ele identificou que é uma string vazia e não vai deixar. Coloquei qualquer coisa. Olá, seja bem-vindo à aula de Comp3. Então, para a gente fechar, vocês vão notar que a ideia por trás desses códigos que a gente está fazendo aqui é a gente fazer uma outra parte de abstração. Notem aqui, vou fechar esse cara aqui para não confundir vocês, que o que a gente fez? Oi.java agora é o cara que é o gerente da pizzaria, né? É o cara que controla toda a execução da coisa. Chegou uma requisição, ele vai pegar um método certo e ele vai verificar o que tem que ser feito e depois redirecionar. Então, nesse caso aqui, ó, eu garanti que o cara não vai entrar no meu sistema sem o nome correto, tá bom? Eu sei que é setName, eu sei que a resposta é oi. Em teoria, ninguém de fora do meu sistema vai saber que essas duas JSPs existem. Por quê? Porque eu fiz o getDispatcher, tá bom? Aí a pergunta, para acabar, como é que eu faria isso por método post? Ou eu mudo de do get por do post, o que eu recomendo, ou chama o do post dentro do get. Então, olha só que bacana. Agora, quando a gente fizer o setName, a gente tem que colocar o método por post. E não vai aparecer mais na URL. Tá bom? Então, aqui, ó. Mesmo que eu force a barra, o método get não é suportado nessa URL. Ele está dizendo que tem que ser por post que o nome vai ser passado. Opa. Opa. Post. Oi.java. Post. Não recarregou? Já vou mostrar para vocês. Por algum motivo, ele não recarregou essa alteração aqui que eu fiz, tá? Ele carregou isso aqui, mas não recarregou o meu servlet. Então, o que eu tenho que fazer? Dar uma forçadinha de barra. Eu costumo fazer o quê? Run, clico no projeto, boto para rodar no Tomcat, ele vai ter que recarregar. Já estou mostrando para vocês esses bugzinhos. Isso não acontece no Tomcat real, tá? Isso está acontecendo porque eu estou administrando o Tomcat pelo Eclipse, tá certo? Então é a interface do Eclipse que está dando os errinhos. Eu desliguei o meu servidor, liguei de novo. Está recarregando. Então, aparentemente, ele agora vai compilar o meu servlet novo. Vou mostrar para vocês, estava dando HTTP 405, né? Mas eu não estou mais fazendo GET, agora estou fazendo POST. Tanto em um quanto em outro. Assim, perdão. Todo primeiro acesso é GET, assim, né? Eu dei um molezinho. Resolve rápido.
Então, aqui, o que vai acontecer? Toda vez que chegar uma requisição do tipo GET, eu vou redirecionar direto para a página do nome. Se eu não declarar esse método... Ué. Agora sim. Desculpem, ele não recompilou o servlet. E aí eu não mostrei para vocês, mas ele estava dando que o método não existia. Ah, sim. Vamos lá. O que eu fiz de errado aqui? Vamos ver se vocês descobriram. Quando eu faço um get, eu pego o dispatcher. O que ficou faltando aqui? O forward, né? Isso, Rafael, o forward. Se eu fizer só isso, ele pega o objeto e não faz nada. Então aqui, forward, vamos deixar recarregar. Vocês estão vendo que está recarregando, né? Eu vou pelo navegador interno do Eclipse, que eu não preciso ficar trocando de tela. Vai mandar reiniciar. Beleza. Vamos lá, primeira requisição do tipo GET. Ele dá o forward para a página porque não foi por post. Primeira requisição do tipo post com o nome vazio. Agora, não apareceu se carregou, né? Vou mudar para o meu navegador normal, que eu confio mais. Primeira requisição do tipo GET. Primeira requisição do tipo post vazio. Ele redirecionou, é porque não estava vendo carregar. Porque você não colocou um nome, tá bom? Coloquei um espaço, já está valendo, redirecionou. Então, ó. Foi, pessoal? Sim, é para chamar setName, né? SetName é a página inicial. Podia ser página inicial.jsp, né? Tá bom? Então, assim, eu tentei fazer um exemplo bem bobinho para vocês entenderem a ideia das coisas. E aí eu vou passar uma atividade para vocês, assim, para a gente terminar na aula que vem, e eu vou falar de banco de dados na próxima aula, né? Qual é a atividade? Eu quero que vocês continuem com aquele exemplo do login, refaçam o exemplo do login, tá? E agora eu queria que vocês adicionassem a JSP, vocês separassem a tela de login da lógica de verificação da aula de Servlet, que é para verificar se o cara tem um login e uma senha específico. Isso daí já vai dar para vocês exercitarem, que nem eu fiz aqui, o Servlet, vai dar para exercitar a verificação e a JSP validando aquela informação, tá bom? Então, tentem fazer isso para a aula que vem, só para vocês virem com algumas dúvidas, porque a ideia é que na próxima aula eu já fale de JDBC, aí eu vou começar a falar de
testes, automação de testes. Eu já vou dar um mini mundo para vocês implementarem com essas informações que vocês já têm, com esse conteúdo, né? Para a gente fazer alguns exercícios na aula. E aí a gente chegar lá no padrão arquitetural, tá bom? Agora o negócio começa a ficar mais pauleira. Então, é para terminar o exercício 1 do login, tentem fazer sozinhos, tá? Eu já passei a ideia, tentem fazer sozinhos. Adicionando a JSP, que é colocando o cara redirecionando para JSP, criando uma tela de erro, pensando nessa estrutura. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida com relação ao que a gente conversou hoje? Que bom, que bom. Foi tranquila a aula para vocês? Deu para entender tudo direitinho? Ritmo tá bom? Beleza, bom saber. Eu sei que para quem já sabe isso, talvez seja um pouco mais complicado, né, de acompanhar, mas tentem relembrar pelo menos a parte inicial, porque daqui a pouco a gente começa a acelerar um pouquinho mais. Que bom, pessoal. Que bom que vocês estão curtindo. Sim, eu estou gravando, Ítalo, só que eu estou me enrolando um pouco ainda na hora de colocar lá no YouTube e eu estou editando a primeira aula. Eu também estou gravando o conteúdo que me pediram adicional, né, umas revisões. Então hoje eu já devo colocar algumas coisas lá mesmo e mandar o link lá para o Moodle, né? Vou colocar lá no Moodle também o meu GitHub de Comp3 com alguns projetos. Só não coloquei ainda porque está bagunçado da última aula de Comp3, do período de um ano atrás. Aí eu estou consertando isso. E os códigos que eu estou fazendo, eu vou colocar tudo lá. Tá bom? Essa é a ideia. Boa tarde, pessoal. Bom almoço aí para vocês. Também estou cheio de fome aqui.